Não vou falar de política, mas hoje lembrei esta frase tão interessante da canção que serviu de senha para a revolução que transformou o nosso Portugal num país democrático e livre, a canção da liberdade. Ouvimos-la vezes a fio durante as comemorações destes 50 anos de libertação de uma ditadura cruel e sem sentido. Sempre que há um adeus, o que vem a seguir parece muito incerto. A perda de um familiar chegado, a saída de um trabalho para começar outro, a mudança de um país para recomeçar numa terra estranha, depois do adeus pode ser muito bom, mas tem a sua parte muito estranha e incerta. Pois aconteceu o mesmo aos 11 discípulos de Jesus. Viram-no subir ao céu numa nuvem, depois de ele lhes ter dito que voltassem a Jerusalém e lá esperassem a chegada de um outro, igual a ele, para ficar com eles para sempre. Coloco-me na pele daqueles homens que tinham estado várias vezes com o Senhor ressuscitado e dele tinham recebido paz, consolo, uma missão a cumprir e agora viam-no partir. O que iria acontecer depois do adeus? Voltaram a Jerusalém como ele lhes ordenara, subiram ao cenáculo que tinham alugado e esperaram. O quê? Não sabiam, não tinham ideia do que viria a seguir. Esperavam em oração, com as mulheres e outros amigos que estavam sempre com eles e com Maria de Nazaré. Esperaram 2, 3, 4 dias, uma semana. A festa do Pentecostes estava próxima e a cidade estava cheia de forasteiros, judeus espalhados por todo o Império Romano, que tinham peregrinado até lá para assistir à festa. E no 10º dia, de repente, ele chegou. Não avisou com palavras, mas soprou como um vento impetuoso, que vinha não se sabia de onde. Encheu a casa onde eles estavam reunidos à espera da promessa de Jesus. A seguir ao vento, viram como que umas línguas de fogo que pousaram sobre as suas cabeças. Os discípulos e os que estavam com eles olharam estupefactos para tudo aquilo e quando iam começar a orar e a louvar a Deus, de repente começaram a falar noutras línguas que desconheciam, mas que aquele que tinha descido lhes concedia que falassem. O barulho de 120 pessoas a louvar a Deus espalhou-se pela rua, atraiu gente que passava, que por sua vez juntou mais curiosos. O que ouviam era extraordinário. Aquelas pessoas falavam das maravilhas de Deus na língua das suas regiões, as de perto e as distantes. Claro que alguns mais atrevidos ainda alvitraram que talvez as pessoas dentro do cenáculo se tivessem embriagado. Enquanto discutiam entre si o fenómeno, Pedro saiu e dirigiu-se à multidão, de maneira que todos o ouvissem. Em palavras simples, mas cheias de autoridade e conhecimento, explicou o que estava a passar-se. Sim, o mesmo Pedro que tinha negado Cristo, o mesmo homem rude que num momento de desânimo total decidiria voltar à pesca, o mesmo que junto ao mar da Galileia tinha declarado o seu amor incondicional ao Filho de Deus. Explicou-lhes que aquele vento e aquelas línguas de fogo eram apenas a manifestação física daquele poder, daquele Senhor que viera para ficar com eles e neles, como Jesus prometera. Depois da dor da Páscoa, da alegria da ressurreição, depois do adeus, Deus ainda não terminou conosco. Ao declararmos a Cristo o nosso amor e o desejo de segui-lo e aos seus mandamentos, recebemos o mesmo Espírito que nos capacita, consola, ensina, defende e nos enche de uma alegria que traduzida quer dizer: Ele vive em mim. Já o recebeste? Hoje é um dia fantástico para tal. Jesus não nos deixou órfãos, mas enviou o seu Espírito para ficar conosco para sempre. Com Ele, nunca estamos sós e a dor do adeus deixa de fazer sentido.